As consequências da aprovação do programa Mais Habitação para quem investiu e vive do alojamento local e a celebração dos 23 anos de elevação da gastronomia a património imaterial cultural do nosso país são os temas em análise no Turismo em Destaque de hoje. Mas antes, se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar sempre a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Antes de ir às consequências económicas e sociais para quem investiu e vive do alojamento local na sequência da aprovação do programa Mais Habitação, quero começar por aqui referir 3 pontos que me parecem fundamentais. O primeiro, para dizer que até ao momento da gravação deste episódio, o Presidente da República não informou se promulga ou não este pacote legislativo. É que nós não nos podemos esquecer que há aqui, desde logo, uma questão política, já que o mesmo apenas foi aprovado com os votos favoráveis da maioria absoluta do Partido Socialista, tendo ainda contado com a abstenção do deputado do Partido Livre e do deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza, tendo todos os demais grupos parlamentares, a saber, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do Chega e do Partido Social Democrata votado contra, tendo inclusivamente este último comprometido-se com a revogação deste pacote legislativo, mal fosse possível, e aqui, claro está, entende-se o mal seja possível, é logo que for o governo. Mas para além disto, há aqui uma questão adicional que tem a ver com o ponto de vista jurídico, até para mim que não sou um especialista, já que há questões de constitucionalidade duvidosa que se podem levantar, como, por exemplo, o facto de uma Assembleia de Condóminos passar doravante a ter o poder de revogar uma licença emitida por uma entidade pública, neste caso, por uma Câmara Municipal. Ou seja, temos aqui um claro problema político por um lado, por outro lado temos um problema também, ele claro, jurídico e, para além disto tudo, temos uma promessa de instabilidade legislativa que já agora, não é demais referir, valeria a pena que os agentes turísticos conseguissem reforçar e comprometer ainda mais o PSD com essa questão da revogação desta legislação, mas isto tudo, no fundo, vão ser aspectos que o Presidente da República vai ter que ponderar e também resolver. O segundo ponto que queria aqui referir é para dizer que a política e os políticos são o grande responsável por todo este imbróglio e o pior é que continuam a persistir no erro, dando até alguma razão àquele adágio popular daquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. É que desde o início, quando regulamentaram a atividade de alojamento local, tomaram o país todo por igual, quando nós sabemos bem que não é, nomeadamente esquecendo-se que haveriam algumas, embora poucas, mas significativas freguesias, tanto de Lisboa como do Porto, como do Funchal, situadas em zonas históricas, para além de algumas também do Algarve, situadas em algumas das cidades mais turísticas, que deveriam ter sido acauteladas porque dariam origem, como aliás acabaram por dar, a processos de gentrificação. E isto tudo era óbvio e era simples, mesmo para quem não soubesse muito ou apenas conhecesse rudimentar aquilo que é a atividade turística. Mas o facto é que a política e os políticos nunca deram sinais de querer corrigir este mal ou, se quisermos, de corrigir este pecado inicial. O terceiro ponto fundamental que aqui queria referir é que pretende-se agora fazer-se tábua rasa do muito que o alojamento local tem feito pelo país, pelo muito que as nossas cidades lhe devem e da requalificação urbana que foi feito, já que, através dele, foi recuperado o seu património imobiliário, vivificados muitos dos seus centros e tornando-os mais seguros e até habitáveis. E, como se vê, nem sequer falo aqui dos benefícios, quer diretos, quer indiretos, da atividade turística. Tudo isto tem sido esquecido em nome ou até por conveniência da demonização de um setor, no fundo para tapar, para dissimular a inexistência e por vezes até mesmo a incompetência das políticas de habitação. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que tudo o que acabei de dizer não é novidade. E tenho tido a oportunidade de aqui e noutros locais o sublinhar por diversas vezes, ainda há pouco mais de um mês, aqui eu tive a oportunidade de fazer no episódio 130 do Turismo em Destaque.
Ora, feito este resumo, vejamos então quais as consequências económicas e sociais para quem investiu e vive do alojamento local. E falo agora muito em concreto, não para os grandes empresários, aqueles que têm prédios inteiramente dedicados ao alojamento local, mas falo sobretudo para os pequenos, para quem tem uma ou duas unidades de alojamento local e que viram neste setor uma forma de complementar o seu rendimento mensal. Para quê? Para que possam ter um pouco melhor de vida e dar um bocadinho de melhores condições de vida às suas famílias. E sobre isto, há aqui várias coisas que podem, devem e têm que ser ditas. A primeira é que num país onde se estuda tudo e mais alguma coisa e muitas das vezes estuda-se o mesmo assunto por diversas vezes, esta decisão do programa Mais Habitação foi tomada sem qualquer avaliação prévia, sem qualquer estimativa do seu impacto económico e social, o que só pode ser interpretado ou como demagogia ou como ignorância profunda. Depois também, muitas destas pequenas unidades de alojamento local servem para empregar quem perdeu o seu trabalho ou quem nem sequer o consegue obter, maiormente jovens ou pessoas acima dos 45 anos. Depois ainda, vale a pena referir que qualquer unidade, por mais pequena que seja, de alojamento local, obriga sempre a limpeza, obriga sempre a lavandaria, obriga sempre a manutenção, ou seja, do ponto de vista direto, para além de indiretamente também acabar por estimular muitas outras atividades económicas, no fundo acabando por ser uma fonte de criação de riqueza, de dinâmica económica e social, já que também ajuda a manter e a criar emprego noutras áreas. E entre as muitas outras coisas que poderia aqui acrescentar, vale a pena acrescentar mais esta para dizer que o alojamento local hoje é um incontornável produto turístico. E por isso ele é essencial para a componente, ou se quisermos, para a oferta de alojamento de qualquer destino que se queira eclético e competitivo. E mais, o alojamento local veio para ficar. Tal como há mais de 2 décadas, as companhias aéreas de baixo custo também vieram e também ficaram. Ora, tudo isto faz parte do processo de democratização do ato de viajar e da crescente universalidade e acesso à atividade turística por parte dos consumidores. Não é preciso ser-se um iluminado para entender este fenómeno. Basta observar, basta olhar à nossa volta, basta ver o mundo com olhos de quem quer ver. Assim sendo, e a manter-se, ou pelo menos enquanto se mantiver esta malfadada legislação, para não lhe chamar mesmo birra, o que é que teremos? Bem, teremos desde logo uma diminuição da economia, do emprego, do investimento e da requalificação urbana. Mas vamos também ter uma limitação da livre iniciativa e do empreendedorismo. Vamos ter também um destino turisticamente com menos oferta, em concreto ao nível do alojamento, logo um destino mais limitado. E vamos ainda ter o inevitável recrudescimento e o reavivar do fenómeno das camas paralelas, que foi, no fundo, o que esteve na criação e na origem desta legislação e da regulamentação da atividade do alojamento local. É que o turismo, tal como o destino, tem destas ironias. É verdade, celebram-se amanhã 23 anos que a gastronomia foi elevada a património imaterial cultural nacional. E por isso não posso deixar de começar por aqui fazer uma declaração de interesses, já que tive o privilégio, enquanto Presidente da Confederação do Turismo Português, de ter sido um dos principais protagonistas nesta causa, que, diga-se, foi uma das que mais aglutinou todos os agentes turísticos, fossem eles públicos, privados, governo, agentes políticos, associações empresariais, sendo que, a par da Confederação, o Ministério da Economia da altura e, em particular, a Secretaria de Estado do Turismo e também a ARESP, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, foram os grandes impulsionadores, sendo, sobretudo, esta última o grande motor de conseguirmos esta grande distinção. E por isso não posso deixar de dar aqui uma palavra de apreço, quer ao Ministério da Economia e principalmente à Secretaria de Estado do Turismo da altura, mas também aos órgãos sociais e à direção desta associação, por terem sabido manter a tradição e ainda hoje
23 anos envolvidos, continuarem a celebrar este notável feito, esta incomensurável riqueza que possuímos e que também referir que o pontapé de saída foi dado num final de outubro de 1999, no Festival de Gastronomia de Santarém, evento que ainda hoje se realiza e onde, a partir daí, se iniciou o processo legislativo que viria a desaguar e a culminar em julho do ano seguinte, do ano de 2000, com a publicação do respectivo diploma legal que amanhã se celebra. Dito isto, e entrando na resposta mais direta à questão colocada, ou seja, se este estatuto contribuiu ou não para a valorização dos nossos sabores nacionais, eu devo dizer, inquestionavelmente e obviamente que sim. Foi, de facto, um passo muito, mas mesmo muito importante. É que nós não nos podemos esquecer que gastronomia é cultura, mas também é identidade. Preservar as tradições e os traços de união das comunidades, das regiões e dos países ou dos destinos turísticos é algo que a gastronomia faz como poucas outras áreas o conseguem fazer. E este reconhecimento enquanto património imaterial cultural nacional, suportado então por vários programas que na altura apoiaram muito a investigação e a recuperação de algum do nosso receituário, foi, por assim dizer, o mote, o alerta, ou se quisermos até a chamada de atenção para passarmos a dar valor a algo que até então pouco ligávamos, esquecendo-se muitas vezes que o estar à mesa é muito mais do que a satisfação de uma necessidade básica. Felizmente que muitos empresários e muitos profissionais, particularmente do setor da restauração, mas também posteriormente da hotelaria, conseguiram e perceberam isso com muita facilidade e demonstraram uma enorme abnegação, muita carolice e também investimento, risco e por vezes também muito amor e apostando em sublimar a nossa gastronomia e fazendo com que, a par da nossa hospitalidade, esta seja uma das áreas de maior notoriedade internacional e atratividade turística do nosso país. E ainda mais, conseguiu-se com isso abrir a porta a muitos outros setores complementares, como acontece, por exemplo, e neste momento isso é visível com o enoturismo. Perguntar-se-á, então está tudo feito, agora é só manter e desenvolver? Eu digo claramente aqui também que não. Seria bom reavivar e intensificar os apoios à gastronomia, pois tenho a certeza que ainda há por aí muitas receitas por redescobrir e recuperar para ajudarem a promover e ainda mais o destino Portugal. E como tantas e tantas vezes gosto de dizer, os turistas também se apanham, os turistas também se conquistam pela boca e pelo estômago. É que o turismo também tem destas ironias. Como sempre, conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.